Hoje eu vou passar algumas dicas sobre a afinação do violão, certo? A primeira dica que eu acho importantíssima é que você sempre afine seu instrumento antes de começar a tocar. Por quê? Porque isso vai te ajudar a desenvolver uma memória de como que cada acorde soa, qual que é a referência, o que que é um som afinado, o que é um som desafinado, etc. Certo? Então, é muito importante que a gente vá gradualmente fazendo essas relações entre o som, os desenhos, os formatos que a gente faz, a parte teórica, mas para isso o instrumento tem que estar afinado, certo? Então, afine seu instrumento toda vez antes de praticar. Por quê? Porque o instrumento, conforme varia a temperatura, supondo que a corda já esteja estabilizada, certo? Laceada, etc. Conforme varia a temperatura, a afinação do instrumento muda, certo? Geralmente, conforme vem o calor, a corda afrouxa, conforme vem o frio, a corda aperta, ela fica mais tensa, vamos dizer assim, certo? Então, independente disso, afine esse instrumento, certo? É bastante normal que quando o instrumento vem de fábrica, ele venha com as cordas frouxas, certo? Para não causar nenhum dano, etc, certo? Então, no caso, quando você afinar o instrumento, a corda, até ela se acostumar com a afinação, é meio estranho dizer isso, mas a corda sim, a corda se acostuma com a afinação. Então, você vai ter que reafinar várias vezes, certo? Então, é normal isso. Principalmente no violão de nylon, essas três de baixo, elas desafinam muito, certo? As cordas translúcidas. Só esclarecendo um outro ponto também, essas cordas de cima aqui, que nesse caso já estão um pouco enferrujadas, elas são de nylon também, só que elas são de nylon por dentro, certo? Ela tem um revestimento metálico, mas por dentro é nylon também. Vou mostrar. Então, por dentro da corda tem um revestimento de nylon branco. Se você pegar uma ponta da corda que estiver desfiando, você vai conseguir ver isso, certo? As cordas de aço, elas estabilizam a afinação muito mais rápido do que as cordas de nylon, certo? Essa é uma das vantagens da corda de aço, mas tem desvantagens para quem está começando a tocar. Quando você for afinar, independente se é um afinador que nem esse daqui, certo? Ou um afinador de aplicativo de celular, é muito importante que você não deixe uma nota soar sobre a outra, certo? Então, por exemplo, você está afinando aqui o Mi, beleza. Daí você foi pro Lá. Daí, ó, antes de você ir pro Lá, faz isso, ó, corta o som, daí você vai pro Lá, certo? Para você garantir 100% que você está afinando corretamente, ah, tem algumas técnicas que eu faço, por exemplo, enquanto eu estou afinando uma corda, eu encosto meus dedos na outra, para as outras não vibrarem, porque existe um fenômeno físico de vibração por simpatia, de série harmônica, de várias coisas que fazem quando você toca uma corda, outra corda responde vibrando também, certo? Então, é muito importante que, para garantir, né? Depois de afinar uma corda, corta o som dela. Se você conseguir, enquanto está afinando a outra corda, por exemplo, estou afinando a corda Lá aqui, eu deixo meus outros dedos nas cordas vizinhas, tentando matar o som dela, certo? Para garantir que o afinador vai pegar só aquela corda mesmo. Quando você vai afinar com um aplicativo de celular, é muito importante que você esteja num lugar silencioso, certo? Porque todo som que tem uma vibração regular tem uma nota, certo? Então, à medida que, do mesmo jeito que você não pode deixar, por exemplo, um misão soar com um lá, que isso pode ajudar a confundir o afinador, você também não deve, por exemplo, estar tocando uma música e tentar afinar com o afinador de celular o seu violão. Por quê? Ele vai pegar as notas que está tocando na música e não vai pegar do seu violão, certo? É a interferência sonora. Um erro muito comum para quem vai afinar o violão é simplesmente olhar se está dando verde ou não está dando verde. Péssimo. Não é assim que afina violão, certo? Você tem que saber, no mínimo, a letra correta, não é só se está verde, certo? Eu vou demonstrar aqui, por exemplo, uma maneira de afinar errado. O violão aqui, o violão já está muito próximo da afinação. Então, vou abrir aqui o aplicativo de celular do Cifra Club, certo? Então, por exemplo, eu estou falando aqui. Então, né? São notas, certo? Aqui ficou verde em algum momento que eu afinei coincidentemente aqui, certo? Então, qualquer coisa que você esteja falando, ele está reconhecendo a nota. Então, eu estou falando
ele tá... Então, ó, tem uma nota aqui, certo? Que ele tá captando. Então, se tem gente falando, ele vai pegar, certo? Então, por exemplo, digamos que a minha corda aqui tá, né? Tem que estar na letra E. Vou desafinando aqui de propósito. Aqui, tá quase. Então, ó, nesse caso aqui, por exemplo, vou tocar a nota aqui. Vamos ver se tá aparecendo. Isso, tá aparecendo. Então, ó, olha só, tá afinado aqui o misão no Ré sustenido. No D tá verde. Tá afinado, mas tá afinado na nota errada, na afinação padrão. A afinação padrão, ela vai seguir as seguintes letrinhas. Então, vou reafinar aqui. Então, a afinação padrão ela vai seguir as seguintes letrinhas. Olha só. E, A, D, G, B, E, certo? Só que, claro que não é para você deixar tudo soando que nem eu fiz, certo? Então, E, Mi, daí A, Lá, daí D, Ré, daí G, Sol, daí B, Si, e por último, E, Mi, a Mizinha, certo? Então, né? Só comentando outro detalhe também, né? Para não acontecer de ninguém afinar ao contrário, né? Que muitas vezes tem aquelas anotações sobre afinação, então a primeira corda é de baixo, não é a de cima, certo? O porquê talvez eu explique em outro vídeo. Outro erro também, muito comum, para quem vai afinar com o afinador, é um erro péssimo, que é muito comum. É o seguinte, por exemplo, aqui, essa corda, ela tem que estar afinada no Sol, no G. Porém, eu vou afinar aqui propositalmente na nota errada. Agora, ó, essa nota, ela tá afinada aqui no G, só que tá o G com o símbolo do quadrado na frente, Sol sustenido, certo? Então, nesse caso, tá errado, não pode ter esse quadrado. Quando tem esse quadradinho, quer dizer que a nota está meio tom acima do que deveria estar, então ela está apertada demais. Daí, isso vai me levar a outra questão, por exemplo, se seu violão ele estava com a corda muito frouxa ou muito apertada e você não conseguiu arrebentar ela de tão apertada ainda, né? Quando você afinar normal, voltar ao padrão que deveria ser, ele vai demorar para se acostumar também. Então é tipo sempre assim, ó. Digamos que você afina aqui, certo? E era para estar aqui, tá muito alto. Daí você afinou no padrão. Quando é daqui a pouquinho, ela sobe mais um pouco. Então, né, tem gente que faz inclusive o seguinte, ele pega, se está muito alto, ele vai lá embaixo, afrouxa e aperta de novo, certo? Para garantir que a corda vai mais ou menos estabilizar, porque ela não fica, ela não vai ficar naquele padrão de imediato, ela vai demorar um tempinho para se estabilizar. E mesmo assim, com as variações de temperatura, certo? Ainda vai oscilar um pouquinho, né? Nada que uma semana afinando não estabilize, certo? Uma dica muito importante quando você for afinar é você fazer isso daqui, ó. Você vai puxar a corda em direção oposta à escala, certo? Você pode preferir segurar aqui na mão esquerda para garantir, fica tranquilo que não vai arrebentar as cordas, certo? Você pode segurar seu instrumento assim, pelas cordas. Tem aluno meu que segura até por uma corda só, não gosto muito. Mas a corda não vai arrebentar com isso. Isso daqui vai ajudar que a corda, se ela tiver que desafinar, ela vai desafinar quando você dá essa puxada. Ela vai desafinar na hora que você está tocando. Então, por exemplo, digamos, você tocou aqui e deu Mi. Beleza. Daí, você aceitou isso e não aciou. Daí você vai tocar uma música e se dá uma batida mais forte, automaticamente é como se você desse uma puxada. E quando você dá essa puxada, a corda volta, desafina seu violão no meio da música que você está tocando. Então é melhor, né? Você afinou, deu certo, lacei a corda, puxou. Daí você vai ver, putz, desafinou. Então, o que eu faço? Aperto de novo. Daí laceia de novo. Quando eu parar de desafinar mesmo com laceamento, daí beleza. Tá afinado. Agora você pode confiar. Se você não fizer esse laceamento, ela vai desafinar enquanto você está tocando. Combinado? Outra coisa muito importante. Seguinte. Muita gente vai afinar essas letrinhas aqui e acaba se confundindo de qual nota, né? Vai colocar, tipo assim, a ordem das notas. Porque o que acontece? Existem as cifras e a cifra não começa do Dó, ela começa do Lá, certo? Então, A é Lá, B é Si, C é Dó.
D, Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol. E isso é um ciclo. Então, por exemplo, se essa corda aqui, Mi, ela tem que aparecer a letra E. Daí, por exemplo, ela está numa letra F. Então, F vem depois do E. Então, provavelmente eu tenho que afrouxar a corda, certo? Fazer o sentido anti-horário aqui, que a corda está colocada certinha. A corda Lá, por exemplo. A letra correta, que representa ela, a cifra, é o Lá, certo? Daí, por exemplo, se ela está apertada demais, ela vai aparecer Lá sustenido com o joguinho da velha, ou um B, certo? Ou qualquer outra letra acima, por exemplo. Mas, se ela tiver frouxa, ela vai aparecer um G, um F, certo? Então, antes do A, vem o G, porque é um ciclo. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Então, se o ponto de referência dessa corda é A, então se ela tiver frouxa demais, vai aparecer um G. Não quer dizer que você tem que afrouxar muita corda. Então, isso me leva a uma outra dica, certo? Se possível, tenta afinar seu instrumento pegando uma referência num vídeo, certo? Pode ser esse vídeo, pode ser outro vídeo, não importa. Mas tem uma referência sonora para você saber se a corda está frouxa ou não. Porque se acontecer, né, existe algumas exceções, assim, 1% dos casos, pode acontecer de você chegar na nota, tá verde no afinador, mas você está sentindo que a corda está muito bamba, o problema é a corda, certo? Não é que está afinado errado. Se o som está igual, certo? Está dando no afinador, o som está igual, o problema é a corda. Corda vagabunda, corda com a tensão muito baixa, certo? Corda velha, certo? Pode ser isso também. Mas, então, né? Só um ponto que eu gostaria de reforçar. Talvez tenha outras dicas. Eu posso fazer um vídeo futuramente atualizando esse. Espero que tenha sido útil, certo? Foi útil. Se você achou interessante trazer esse tema aqui, deixe um gostei, se inscreva no canal, comente, certo? E a gente se vê numa próxima.